Continuando aqui nossa série de vídeos, dos audiobook narrados do livro Ecos de uma Yandere em Fuga, lembrando caso queiram comprar o livro, link na descrição do vídeo. Capítulo 9. Vida no hospício, com o resultado do julgamento. Instaurou-se uma tremenda polêmica, muita gente na mídia discorda e detesta o resultado dizendo que o garoto era culpado e deveria pagar pelos seus crimes. Já outros grupos diziam que a sentença tinha sido justa, as opiniões do público eram bem divididas, e muitas eram radicais. Começou a ocorrer alguns protestos de alguns grupos contra o caso dizendo que problemas mentais é uma desculpa para sair impune de crimes, e pedindo a retirada de tal lei, e greves contrárias à retirada da mesma também começaram a ocorrer. Tais manifestações começaram a se tornarem violentas rapidamente, com pessoas de opiniões opostas brigando violentamente entre si. O jovem então é encaminhado até o centro de tratamento psicológico. Lá ele ao chegar é colocado em um quarto, diferente da cela que o mesmo usou anteriormente não era tão bom assim. A higiene era um pouco mal feita, e não tinha televisão e tantas mordômias. E sim brinquedos, cadernos, lápis de cores e outras coisas para ocupar o tempo. Ao menos não era tão ruim, já que Nicholas gostava de desenhar. E durante este tempo todo que esteve fugindo não pode fazer isto. Ele então pega uma folha e começa a fazer sua arte, um reflexo de tudo que vem acontecendo, uma pintura extremamente colorida com inúmeros tons de cores, com muitos objetos e figuras aleatórias, voando e espalhadas, representando sua cabeça naquele momento em completa confusão. Ele não sabia o que queria mais fazer da vida, se continuaria ali ou se iria tentar fugir e se encontrar com Mila. O jovem então é chamado para uma consulta com um terapeuta, lá ele o pede que conte sua história de vida. O adolescente então conta, desde que nasceu em sua infância foi diagnosticado com autismo através de um psicólogo público que ele foi encaminhado pela escola. Seus pais começaram a se viciar em álcool e bebidas e com este vício não somente eles mudaram completamente se tornando uns tremendos babacas. Como ficaram com menos dinheiro para pagar sua escola e comprar comida, assim o mesmo teve que ser colocado em outro colégio ao qual sofreu de bullying todos os dias durante 8 anos, e passando fome já que maior parte do dinheiro de seus responsáveis era gasto com bebidas. Assim seu psicológico e sua saúde por falta de boa alimentação começou a pior, e com o corpo fraco sem muitos nutrientes apanhava mais facilmente, até quando ele foi tentar suicídio a garota o impediu e sequestrou o mesmo, e foi assim que tudo aconteceu. Após esta primeira sessão, o profissional coloca então um remédio contra autismo para ele tomar diariamente. Assim o mesmo volta ao confinamento em seu quarto. Durante a noite ele não consegue dormir já que os loucos dos quartos ao lado fazem muito barulho. Principalmente à noite, era comum naquele lugares loucos gritarem ou terem crises e ataques. Mas logo eram contidos, costumavam usar camisas de força e ficavam 24 horas por dia confinados em seus quartos. Porém existiam alguns pacientes com problemas mentais menos graves que podiam sair de seus quartos no horário específico. Assim que acorda no dia seguinte, ele é levado para fora de seu quarto para uma área mais livre e aberta, porém com muros bem altos fazendo uma barreira para impedir fugas. Era o horário de lazer. Lá ele poderia conversar com outros indivíduos com problemas psicológicos do local. O rapaz se depara com indivíduos bem distintos entre si. Alguns ficavam lendo livros no chão, já outros brincando com brinquedos. Nenhum deles era muito agitado, enquanto isto acontecia. O detetive em seus aposentos estava sentado encolhido perturbado. De tanto ódio e raiva por não ter ganhado no caso e não ter conseguido uma sentença de pena de morte para vingar o seu filho que tanto amava. Em sua mente ele pensa que talvez precise infringir a lei para conseguir sua vingança.
Em paralelo a isto, em simultâneo, Mila estava pensando em um plano para resgatar seu amado. Ela comprou uma identidade falsa com nome falso a fim de tentar atravessar a fronteira e volta para seus pais. O seu dinheiro estava acabando. A mesma então estava analisando o centro psiquiátrico em que seu amor residia, já que o jovem não tinha acesso à internet no local. Ela não poderia se comunicar com o mesmo, era uma situação bastante complicada. Então a adolescente resolveu então atravessar a fronteira e voltar ao seu país e tentar resgatar Nicholas. Por todos já pensarem que a mesma já tinha fugido, e que seria loucura voltar para o país, seria o mesmo que pedir para ser preso. Acabaram retirando a vigilância na fronteira, pois custava muito caro. Ela caminha escondida pelos cantos da cidade. Durante a noite o jovem estava tentando dormir, porém não conseguia mesmo com vários travesseiros na cama. Abraçar um travesseiro não era o mesmo que abraçar alguém. Em sua mente ele se via no dilema, ou mesmo sabia que a garota o amava obsessivamente, e tentaria resgatá-lo, apesar de naquele lugar ele ter comida, água, uma cama e etc. Ainda assim ele não tinha alguém que o amava, e isto não tinha preço que poderia pagar. Os psicólogos estavam apenas fazendo o trabalho deles ali, não que os mesmos o tratassem mal, mas não era o desejo do jovem. Porém, aceitar a mesma significaria tentar fugir novamente e correr o risco de ser pego, assim podendo ter uma sentença pior. E também o hospício era um local bem protegido, difícil de fugir, e devido sua popularidade seria encontrado facilmente, podendo ser morto por gente extremista. Sua vida dali em diante seria complicada. Em seu coração ele sentia um vazio, ao qual a única pessoa que ele conhecia e poderia preencher o mesmo era a garota. Em sua mente vem a pergunta por que a jovem o ama. Devido sua baixa autoestima gerada por suas experiências de vida, ele não consegue entender como alguém poderia amar um autista excessivamente. Ao mesmo tempo que tais devaneios se passavam na cabeça dele, o detetive pelo contrário estava calmo em sua sala. Sebastian estranha e o questiona. Não estou te entendendo, Arthur. Pensei que fosse ficar com raiva e um tremendo ódio e tristeza, por um dos cúmplices do assassinato de seu filho ter saído ileso. Por que está calmo? Pergunta-lhe. Sim, de fato estou um pouco decepcionado, porém, nem tanto de fato eu odeio este garoto. Mas tem alguém que tenho muito mais ódio, aquela assassina. Aparentemente, pelo que ando notando, ela tem um amor compulsivo pelo mesmo. Nunca imaginei que a mesma faria uma defesa do jovem em vídeo pela internet, foi muito esperta. Se não fosse ela, talvez eu pudesse ter ganhado o caso. E aí que está, provavelmente está criminosa, vai tentar resgatar seu amado, e aí que poderei capturar a mesma. E aí no julgamento dela posso encontrar provas contra seu cúmplice. Uma boa parte da população ficou extremamente revoltada com o julgamento anterior, provavelmente será outro juiz. Só preciso esperar e aguardar ansiosamente, até ela tentar resgatar Nicholas no centro psiquiátrico, ao qual está repleto de vigilância e câmeras, já que o prisioneiro que acabou de chegar lá ficou famoso no país inteiro, explicou-lhe. Entendo, concordou o assistente. Em seguida ele se vira e sai da sala, e faz uma expressão de raiva em seu rosto. Mila disfarçada em meio à sociedade, disfarçada trabalhando pela internet para conseguir dinheiro. Todos pensam que a mesma fugiu do país. Nos seus momentos livres ela para e começa a tentar pensar em um plano, visto que o seu amado está sob uma tremenda vigilância. Tentar resgatar o mesmo sem nenhuma estratégia seria pedir para ser presa. Como vou resgatar ele? Não posso deixar meu amorzinho. Mas também, mesmo se fosse armada e com bombas no corpo e fizesse um refém, acho que falharia miseravelmente mesmo assim. São muitos guardas. Pera, já sei, sozinha obviamente não conseguiria, mas com ajuda minhas chances são maiores. E agora, atualmente, neste cenário conturbado deste país, em que nosso caso ganhou viés político em cima,
Existem diversos radicais apoiadores nosso, não ligo para os mesmos, mas eu poderia usar isso ao meu favor para resgatar o meu amorzinho. Ela então usando um perfil na internet e usando um VPN, e várias formas de ficar anônima, mascarando sua localização, ela começa secretamente, a mesma planeja se unir a grupos radicais que defendem que Nicholas deveria estar solto, e que ele é inocente. Ela entra em um desses grupos e comenta: "Olá, posso falar com o líder de vocês?" Digita a mesma. "Não, quem é você?" escreve um dos membros do grupo. "Sou Mila, a pessoa que ama Nicholas, a verdadeira, e posso provar", responde-o, e em seguida manda uma foto sua. Todos que estavam vendo a conversa ficaram perplexos. Na mesma hora um dos usuários chama o líder daquele grupo. "Não posso acreditar, mas o que está fazendo aqui?" pergunta-lhe. "Eu sei que vocês sabem que o meu amorzinho é inocente, aquele detetive e o filho dele armou para a gente, por favor me ajude a resgatá-lo. Sei que vocês já entraram em conflitos e brigas em muitos protestos, e sei que vocês são números, por favor eu imploro", responde-o fazendo um drama proposital. "Não se preocupe, nós somos sua fã, você é um símbolo da nossa causa política contra o bullying. Todos nós aqui sofremos bullying na infância e dá muita raiva um garoto autista ser preso, por ser cúmplice de matar um valentão babaca filho de um detetive burguês safado. Já estamos planejando há um tempo uma invasão ao centro psiquiátrico, porém ainda não sabemos como fazer isso", explicou-lhe. "Eu tenho um plano, se me ouvirem podemos conseguir", escreveu ela no chat. E assim então, um grupo de 1000 pessoas iria atacar o local na intenção de resgatar o adolescente. Eles começaram a se preparar com a garota liberando tudo. Obviamente os apoiadores do garoto tinham milhões, porém estavam dispersos pelo país em seus protestos. Por isto só seria possível atacar com um número menor do que estão mais próximos da região. Mas ainda assim os que estavam em outros estados enviavam itens pelo correio que seriam muito úteis neste ataque: bombas, fogos de artifício, galões de gasolina. Começou-se então o plano, feito às escondidas de modo que não percebessem. Seria uma tarefa extremamente complicada entrar em guerra com a polícia, e invadir o local que tinha muros com 3 metros de altura e cerca elétrica, e guardas. Esta extrema proteção do lugar se devia ao fato da fama que Nicholas alcançou. Enquanto isto, o adolescente estava lá observando pela janela do 3º andar do centro de tratamento psicológico. Em seu quarto, sem ter o que fazer, ficava observando a cidade. Até que um morador daquela região nota que é o mesmo, e em questão de horas moradores do bairro que odeiam o jovem e queriam que ele tivesse recebido pena de morte ficam em frente ao lugar. Porém sem invadir o mesmo, somente com cartazes e gritando para expressar seu ódio pelo garoto que estava vendo tudo. Ele então fecha a janela e a cortina em silêncio, e em sua mente volta a reflexão se valia mesmo ficar ali sem a única pessoa que o amava. Mila, de repente o mesmo escuta barulhos diferentes e os gritos parando. Ele abre novamente a janela e olha, e percebe que pessoas do bairro que defendia que ele era inocente, também apareceram ouvindo os gritos de ódio do grupo rival. E ambos os grupos estavam literalmente se batendo e brigando violentamente, quebrando cartazes em frente ao lugar. Então ele se questiona pensando: será que realmente Mila é a única pessoa que ama o mesmo? Afinal aquelas pessoas estavam brigando para defendê-lo, porém eles se perguntam se estavam o defendendo porque gostavam dele ou somente porque ele era famoso, e por questões políticas. Afinal ninguém ali conhecia profundamente o mesmo. O conflito que ele estava vendo pela janela acaba parando quando chega a polícia ali, e os manifestantes de ambos os lados são acalmados com tiros de balas de borracha e cacetadas.